Aos 31 anos, Hilário é o novo reforço do Chelsea de José Mourinho. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ora, a todos bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local que nos estejam a escutar. Vasco, que tal? Estás bem? Estou bem, obrigado. Olha, estamos em junho de 2006 e podemos aqui brincar com o nome para uma das transferências mais hilárias do futebol mundial, esta, não é? Sem dúvida. Se há transferência surpreendente, eu acho que e negócio e mistério. Isso completamente. Estamos a falar de um guarda-redes com 31 anos e que, se calhar depois, nas horas a seguir a ele ser anunciado do Chelsea, nós pensamos, ok, se calhar faz sentido, Mourinho conhece-o, é um treinador português, mas para ficar como terceiro guarda-redes, é experiente. Pronto, mas eu acho que nunca até então, até nisto Mourinho acabou por ser disruptivo, nunca até então havia um guarda-redes veterano a ser contratado para ser o terceiro guarda-redes, não é? Estou certo? Sim, o terceiro guarda-redes por norma é o jovem da formação que vai aproveitando o tempo para treinar com os mais experientes, se calhar fazer uns joguitos da taça, mas por norma era sempre um jovem, salvo raras exceções. E aqui foi realmente um fenómeno estranho que nos surpreendeu a todos. Acho que no início, quando se falou Hilário no Chelsea, provavelmente nenhum de nós acreditou. Olhamos para o calendário a ver se era o dia 1 de Abril. Exatamente. Foi estranho. Foi estranho principalmente porque o Hilário até vinha de uma temporada em que não foi titular absoluto do Nacional, até por norma até era suplente do Benaglio. É a época em que ele lesiona-se e depois o Benaglio entra a titular. E ele começa como titular, depois o Benaglio ganha a titularidade, mas já no final da temporada o Hilário ainda volta a fazer alguns jogos. Mas de qualquer forma, e apesar de todo o valor que o Hilário tinha, já uma carreira consolidada, já tinha passado também por um grande, passar do Nacional para o Chelsea é um salto gigantesco, não é? Sim, estamos a falar de um guarda-redes com 31 anos e na altura como agora, colocar esta idade num guarda-redes era sinónimo de pico de forma, não é? Exatamente. Ainda vai estar aí uns 5 anos a poder estar num nível considerável e a ser indiscutível, e de repente vemos Hilário a ir para Londres. Sim, o Hilário até tinha tido já uma primeira passagem por um clube grande, mas aí noutra fase bem diferente da carreira, sim, não é? E muito oscilante, muito sim, altos e baixos. Se calhar foi lançado às feras cedo demais. Apesar de até na altura haver algumas comparações com o Bahia. Sim, ele está emprestado uma série de anos, ele é formado no Futebol Clube do Porto, está emprestado há alguns anos, Ele vai Académica. à Naval e à Académica. Podemos ver aqui, começa na Naval primeiro, depois à Académica, e nesta época, 96-97, é a época em que o Vítor Bahia vai para o Barcelona e chega Andrei Wozniak. Exatamente. Para a baliza portista. Mas o polaco não tinha pintas de Mlinarczyk, não é? Se calhar pensava-se que poderia ser uma espécie de Mlinarczyk. Até tenho a ideia que na altura se falou que o Wozniak veio indicado pelo Mlinarczyk. E até era o titular da seleção polaca nessa altura. Sim. Mas o que é certo é que ele não tem ali uma boa entrada no futebol. É curioso porque ele até é titular em 2 jogos emblemáticos do Porto nessa época, na vitória em Milão e no 5-0 na Luz na Supertaça. Se formos a ver, eu acho que ele nunca dá assim daqueles frangos. A Kralich. Não tem nada a ver. E eu lembro que logo na primeira jornada tem ali responsabilidades num golo, mas acho que nunca sofre nenhum frango incrível, mas também nunca deu aquela segurança. Pronto, e também era algo ingrato vir substituir o Vítor Bahia, ou seja, para qualquer adepto do Porto, qualquer lance em guarda-redes não resolvesse, havia sempre aquele fantasma. E até, por um lado, até depois a aposta no Hilário, que foi em Alvalade, que foi uma enorme surpresa, o António Oliveira, serviu também para os adeptos ficaram com aquela esperança. Também é português, é jovem, formado no clube, se calhar temos aqui o novo Bahia, e o início dele no Futebol Clube Porto é muito forte. Ele passa os primeiros jogos sem sofrer golos, mesmo na Liga dos Campeões, só que depois, ao longo da temporada, as coisas
não correm tão bem, principalmente depois do jogo de Old Trafford na Champions, que perde por 4-0. A partir daí ele perde a titularidade. Na época seguinte já quase não é utilizado, aí já é o Rui Correia o habitual titular. Faz até uma boa temporada no Estrela, emprestado pelo Porto, regressa e aí até apanha o Vítor Baía, mas um Baía já com as várias lesões, e o Hilário até acaba por fazer muitos jogos e alguns jogos importantes. Se não me engano, contra o Bayern na Liga dos Campeões. Eu ia te dizer, é esse jogo que me vem ali logo à cabeça, em que o Futebol do Porto é eliminado com um golo de Link já nos descontos. Sim. O Jardel também tinha marcado. O Jardel tinha empatado pouco depois e eles fazem o 2-1. Aliás, o Hilário tem titular mesmo acho que só na finalíssima da Taça é que regressa ao Bahia. Eu acho que mesmo na final o Hilário é titular e o Bahia só regressa mesmo na finalíssima. E a partir daí, basicamente, a história dele no Porto acabou. Termina, não é? O Porto depois contrata o Ovchinnikov, contrata o Pedro Espinho, o Hilário fica com cada vez menos espaço no clube, andando emprestado, ainda estava na Académica, mas depois foi no Nacional realmente que se pode dizer que provavelmente ele terá vivido as melhores épocas da carreira. Eu acho que as melhores épocas dele foram no Chelsea. Sim, jogar no Chelsea é sempre... Ele teve no Chelsea 8 épocas, o que é algo notável. Eu acredito que, nunca falei com o Hilário, mas acredito que deva ser um companheirão, porque para estar 8 anos num clube... E ainda lá está atualmente. E ainda lá está, não é? Como tem ligações, não sei se nesta altura é treinador do guarda-redes ou não, mas nós temos no histórico. Ele chegou a ser, depois com a entrada do Tuchel deixou de ser, mas tem ligações ao clube, ao Chelsea, e entrar, e de resto a primeira época é a época que ele faz mais jogos. Sim. Porque o Peterché e o Cudicini têm uma lesão, e se calhar era ali quase que o Mourinho a pensar, bem, se estes dois se magoam, eu preciso de ter alguém que me possa segurar aqui alguma coisa. Eu lembro perfeitamente dessa altura, porque ainda foi numa fase relativamente inicial da temporada. Sim, em outubro. O jogo dele, nós vamos aqui acompanhar, mas o primeiro jogo dele no Chelsea, é engraçado que tu estavas a dizer. É contra o Barcelona. É contra o Barcelona para a Liga dos Campeões, e é engraçado o facto de tu também já teres dito, ora bem, aqui com o nosso login conseguiríamos ver, mas o primeiro jogo dele é para a Liga dos Campeões diante do Barcelona. E o Barcelona que era na altura campeão europeu. O Barcelona era campeão europeu. Sim, e tinha o Ronaldinho, tinha o Deco, o Eto'o. Eu por acaso não tenho ideia que não sei se o Eto'o jogou esse jogo, que eu tenho ideia de ter há pouco tempo aberto essa ficha, mas estava lá nesse plantel. Ou seja, mesmo pelo Porto joga logo um clássico em Alvalade, é a estreia, e pelo Barcelona sem sofrer golos. E aqui também sem sofrer golos, porque o Chelsea ganha por 1-0. 1-0, exatamente. O Chelsea ganha por 1-0. Há 2 jogos muito emblemáticos dele nesta pesquisa, que principalmente os ingleses notam, que foi este jogo, porque é o primeiro jogo, não é? Ele tinha ido ao banco uns jogos antes, sim. Mas este é o jogo de estreia. Primeiro lesiona-se o Cudicini, certo? Certo. E depois é que se lesiona o Cech na cabeça. Exatamente. E ele salta para a titularidade, faz 18 jogos, mas estava-te a dizer que há outro jogo marcante, curiosamente são nas épocas em que ele mais joga, que foi na época também 9-10, em que faz 11 jogos, como podemos ver aqui. Ele nesta temporada é lançado às férias. O Chelsea é campeão. E é lançado às férias num jogo diante do Liverpool, num jogo muito importante diante do Liverpool, e fica 2-0. Havia toda a gente a dizer que era o elo mais fraco. Sim, o Liverpool tinha conseguido explorar quais seriam os erros da baliza do Chelsea, e o Hilário apareceu em grande estilo e em grande classe e ficou 2-0. É impressionante. Isso mostra também, tem que haver aqui muito valor e muita confiança em si, sim. Não é? Porque não é fácil, nestes 3 momentos da carreira, ser lançado em jogos tão importantes e conseguir 3 vitórias sem qualquer golo sofrido. Sim. Tens que ser muito forte mentalmente e tens de ter, obviamente, qualidade, não é? Porque... Claro. Eu acho que, imagina, naturalmente, quando o Mourinho falou com o Hilário, disse: olha, eu quero que venhas para o Chelsea, mas é para te ser guarda-redes. Sim, eu tenho quase certeza que o Hilário estava consciente disso. E é muito interessante ele perceber que quando tem a oportunidade, se calhar não é. Eu, por muito que faça, isto vai ser meu. Sim, acho que... Eu já sabia que estava lá a prazo, não é? Ok, agora estou na baliza, mas já sei que este não é o meu lugar. É um bocado assim. E eu acho que
de uma elevação tremenda. Ele estar lá este tempo todo, renovou depois em 2013, regressou também, acabou por nunca jogar nos últimos anos, mas o ter esta ligação e o clube respeitar tanto a presença de Hilário é uma coisa notável. E até porque não deve ser nada fácil, porque uma coisa era o Hilário ser o terceiro guarda-redes num Porto, num Benfica, num Sporting, ou seja, estava no país dele. Claro. Um bocadinho Paulo Lopes, por exemplo, há uns Certo, anos no no Benfica, Benfica. não é? Agora, um português, Na fase final, o Tiago no Sporting. exato. Agora, um português sem qualquer tipo de ligação ao futebol inglês, eu nunca tinha jogado fora de Portugal. Para todos os adeptos do Chelsea seria um desconhecido, Sim. não há dúvidas quanto a isso. Chegar lá para terceiro guarda-redes, passado 3 meses, estar a ser titular contra o Barcelona de forma tranquila e ficar tantos anos ligados ao Chelsea, tens de ter aqui muita qualidade e teres também, em termos pessoais, tens que ser Muito forte. muito forte. Não há mínima É dúvida. engraçado que os sites britânicos quase todos identificam-no como o Henrique Hilário. Para nós ele é o Hilário, Sim. mas quase todos os sites o identificam Para nós, se como alguém Henrique disser Henrique Hilário, nós vamos quem? Exatamente. E depois até é curioso é que o Hilário, ele foi internacional pelas camadas jovens portuguesas, mas durante anos nunca foi à seleção nacional, mas consegue, já como jogador do Chelsea. Ir à seleção. Ir à Achas que é um seleção. prémio que o Carlos Queiroz lhe dá? Eu acho que sim, eu acho que é quase um prémio carreira. Porque ele vai em 2010, ou Em seja, já com 2010. 34, 35 anos, pouco por aí. antes do Campeonato do Mundo. Pouco antes do Campeonato do Mundo, ele faz o particular contra a China. Contra a China. Depois, nessa altura, nesse Mundial, vai o Eduardo a titular. O Rui Patrício. Eu tenho a ideia que o Rui Patrício não chega a ser chamado pelo Queiroz. Eu tenho a ideia que essa convocatória foi polémica pelo João Moutinho e pelo Rui Patrício. Eu por acaso tenho dúvidas. O Rui Patrício foi ao Euro 2008, ainda com o Scolari, e eu tenho a ideia que ele em 2010 não vai. Que vai o Daniel Fernandes. Mas eu acho que está o Patrício também. E o Quinho? Mas não vou. Não, O Quinho vou não- teimar o Quinho não contigo, ia? não. Porque o Quinho tinha sido titular no Benfica campeão. Vamos ver isso daqui a Eu tenho a pouco. ideia que o Deixamos isso aí Quinho no ar. começa como titular a campanha Bem, vamos ter das que descobrir isso, que é eliminatórias. para as pessoas também aqui saberem se tu sabes disto ou não sabes disto, não é? O De Daniel cor ou se não Fernandes eu sabes. tenho quase a certeza que foi. Acho que era Daniel Fernandes que ele se chamava. E eu acho que ele não chama o Rui Patrício. Ora, vamos lá então, para toda a gente Não, saber. já sei, era o Beto. O suplente era o Beto, nem era o Kim. Era o Beto que já estava no Porto na altura. E eu lembro que no final da temporada o Josualdo Ferreira coloca o Beto a titular para ele ser chamado ao Campeonato do Mundo. Eduardo Beto e Daniel Fernandes. Cá estão os três. Portanto, Ou seja, o Hilário foi chamado à seleção pouco antes deste Campeonato do Mundo e até surgiu, na altura havia até a expectativa que pudesse ser convocado. como terceiro guarda-redes. Acabou por não se ser. fosse o Mourinho o treinador, ele Sim. seria convocado como terceiro E guarda-redes. se calhar o seguramente. Hilário como terceiro guarda-redes ainda acontecia o Eduardo Alguém se primeiro e o lesionar. Beto depois lesionarem-se durante o torneio. E aconteceu em 2014, o primeiro o Rui Patrício e depois o Beto lesionam-se e tem que jogar o Eduardo, que era o terceiro na altura, ou seja, não seria algo impossível. É um campeonato do mundo muito sui generis, porque Portugal é eliminado com o único gol sofrido. É verdade. E em fora de jogo. E em esse gol. fora de jogo. Se houvesse mais, se calhar não teria sido validado o gol do David Villa. É verdade. Mas é o que acontece. Agora, eu confesso que pessoalmente lembro perfeitamente de 2006, 2007 ela começou a jogar no Chelsea. Na altura foi muito falado em Portugal. A primeira transferência por ter sido surpreendente e depois da sequência de jogos que ele teve que fazer e das lesões dos outros guarda-redes. Em 9-10 confesso que já não me lembrava dele ter tido tanta, entre aspas, Importância. e num ano em que o Chelsea é campeão, porque ele quando chega o Chelsea não é campeão, o Chelsea só é campeão mesmo com ele em 9-10. Certo, porque esta primeira passagem dele, o Mourinho sai neste O ano. Mourinho ainda fica a primeira temporada Certo. toda, sai no início, Sai no início da época seguinte. Mas é o ano em que o Chelsea perde o título para o United, em 6-7. Depois em 9-10 já com o Ancelotti é que é campeão. É que é campeão. Portanto, ele tem aqui um palmarés extremamente Sim. interessante. Estamos a falar de uma Liga Europa, estamos a falar de 2 Ligas Portuguesas, 4 taças. Pois, 2 nessa Liga supertaças. Europa ele não chega a jogar, não é? Sim. Em 12-13 pelo Chelsea. E depois temos uma Premier League, uma Supertaça, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga, portanto. É um currículo. E eu até tirei alguns treinadores e jogadores com quem o Hilário jogou, só Uhum. para se ver
a qualidade da carreira que o Hilário tem, que se calhar é um nome que passa ali um bocadinho Ao lado. quase anónimo ao lado no futebol português, mas tem muito valor. Só para dizer alguns obviamente foi por Portugal, mas foi treinado pelo António Oliveira, pelo Fernando Santos, pelo Jorge Jesus, obviamente pelo José Mourinho. Jorge Jesus, estrela da Amadora. Exatamente. No Chelsea chegou a ser treinado, para além do Mourinho, por outro português, pelo Vilas Boas, e também pelo Ancelotti, pelo Rafa Benítez e até pelo Scolari, que ainda chegou ali a passar No Chelsea. no Chelsea. Engraçado que quando o Vilas Boas vai para o Chelsea, uma das primeiras notícias que é publicada é o facto do Hilário já ter 2 anos quando o Vilas Boas nasceu. Isso é muito engraçado. Que era um dos poucos jogadores, se não o único, Sim, que seria sim, mais sim. velho que o treinador. Isso é fixe. Estamos a falar da época 11-12. E depois, em termos de jogadores, ele também jogou aqui com vários craques. Aqui podemos ver, olha aqui, Exatamente. o suportamento, os de maior nomeada ou os mais pesquisados. Os mais pesquisados. Temos aqui o no Ricardo 00. Quaresma, o Matites, o Postiga, o Cândido Costa, o Carlos Martins, o Mário Jardel, o David Luiz e o Eto'o. Mas tens aí algum... Sim, ainda temos mais. Temos, obviamente, pela passagem no Porto, ele também ainda joga, por exemplo, com o Drulovic, com o Aloísio, com o Zolvic, com o Domingos, com o Rui Barros, com o Sérgio Conceição, também chegou a jogar. E o... Não, ele já não chega a jogar com o Deco. Com o Deco ele já não chega a jogar. Só no Chelsea. Joga. Joga no Chelsea. Não, mas joga no Porto em 99-2000. Sim, 99-2000. Mas depois no Chelsea também jogou com o Lampard, com o Drogba, com o Ashley Cole. Chega a jogar com o Kevin De Bruyne, que ainda anda aí e Sim. chegou a ser companheiro do Hilário. O próprio Lukaku também foi colega dele, o David Luiz, que também está aí. Fernando Torres, Shevchenko, Anelka, Robben, o Ricardo Carvalho, o John Terry. Todos estes jogadores podem dizer. Eu joguei com o E eu Hilário. joguei com o Hilário. Coisa que tu nunca tiveste. Não. Nem eu. Não. Olha, está feito o Negócio Mistério, o 5º Negócio Mistério. Para a semana estamos de regresso com mais um nome. Já sabem, contamos sempre com as vossas sugestões e queremos saber quem é que é o negócio que vocês querem que a gente fale. Já houve aí um que colocaram na lista, Vasco. Ok. Não sei se vamos falar ou não. Foi o BR. Vou ver. Vamos lá ver. pensar, vamos Portanto, pensar. se tiverem alguma sugestão, mandem para cá que a gente trata disso. Um abraço, até para a semana.